Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a PUD. É uma grande dúvida das pessoas que ainda estão começando a escrever, entrar nesse mundo acadêmico, escrever textos acadêmicos e essa questão de como citar, como não citar, o que é uma PUD, quando que eu posso utilizar e nesse momento existem muitas dúvidas e a maioria delas estão relacionadas ao fato de que o material acadêmico nós solicitamos que ele seja totalmente referenciado. O que eu quero dizer com isso? Que no processo de escrita, todas as suas argumentações venham com uma base. Porque de onde você está fazendo essa afirmação? De onde? Qual é a base da sua argumentação? E aí, nós vamos esclarecer uma dúvida hoje. Eu até peguei aqui o celular do Miguel Carlos. Ele pergunta o seguinte: e no caso de quando eu estiver lendo um artigo, eu quiser citar algo que já é uma citação naquele artigo, como faço? Coloco a PUD sempre? Dessa forma, o texto vai ficar cheio de APUD, pois geralmente os artigos já são feitos com citações, principalmente citações indiretas. Bom, Miguel Carlos, vamos lá. Para você que não sabe, eu vou começar esclarecendo o que seria então o APUD. O APUD é o seguinte: quando você utiliza do autor, você não utiliza a base desse autor, você utiliza através de outro autor. Então vamos lá. Eu vou tentar fazer aqui uma explicação que seja assim mais fácil da compreensão, que é na questão da gente diferenciar o que de fato caberia como APUD. Então imagina que eu vou lá, eu quero citar uma obra, ou meu professor pede para citar uma obra que eu não estou encontrando, ou eu estou lendo um texto e eu vejo que tem uma citação direta desse texto de outro autor e eu não consegui o acesso daquele material que ele está citando. Então eu vou utilizar desse autor para citar esse autor dentro do outro material. Então, o que seria o APUD? O APUD seria informações que você encontrou de um material, mas, na verdade, trata-se de outro material. Então, você pegou uma citação, por exemplo, você pegou um artigo do Souza, e aí esse artigo do Souza ele colocou lá numa citação direta uma frase, um parágrafo, um posicionamento do Boaventura Souza Santos. E aí você quer usar essa frase que está lá. Só que você não encontrou esse material, essa fonte principal do Boaventura Souza Santos. Então você vai lá no material do Souza e vai citar o Boaventura Souza Santos, mas no material do Souza. Veja, em regras gerais, tá? Claro que todas as regras têm sua exceção. Você só deveria utilizar a PUD. A PUD já começa que ele é bem mal visto, viu, pessoal? Por quê? Porque eu, como professora, se eu tenho um aluno que só utiliza a PUD, me parece que ele está com preguiça de ir atrás dos autores originais e ler sobre o assunto na visão dos autores originais. Algumas exceções a gente costuma abrir para que o autor tenha a possibilidade, às vezes, de não encontrar o material. Principalmente nessa época, com muitas universidades fechadas, bibliotecas, não são todos os materiais que são disponíveis na internet. Então, pode acontecer de você querer um livro e você não conseguir esse livro. E aí, nesse caso, excepcionalmente de um livro de difícil acesso, que você encontre a citação dele por outro autor, tudo bem utilizar um APUD. Mas, veja, o que é o APUD? É justamente isso. É você não ter acesso à obra original. Então, ao invés de falar da obra original, você usou o de outro autor. Carlos, por que não aconteceria no caso de você utilizar autores, como você falou, citação indireta? Veja, se você, como autor, utiliza de um livro, você leu um livro, você leu um artigo e utilizou daquele conhecimento,
para tirar a informação daquele parágrafo. Então vamos lá, vamos pensar assim, a educação no Brasil, por exemplo, é um problema que se estende desde a sua colonização. Aí você usou aqui um determinado autor, Souza. Se você fez uma citação indireta, ou seja, se você leu um artigo e dentro desse artigo, você leu o artigo do Souza e dentro do que você leu, na sua compreensão desse artigo, você entendeu que ele fala isso? Você concorda comigo que essa frase aqui, a compreensão vai ser sua? Você tem que colocar a fonte, porque a fonte de quem está lendo vai saber, ele tirou esse posicionamento desse autor aqui, mas nem sempre esse autor quis dizer isso, porque passa pelo processo da sua subjetividade e da sua caixinha aí de construção de pensamento. Então, quando você se deparou com o texto do Souza, você entendeu que conseguiu argumentar, você entendeu que ele falou isso e utilizou dessa construção para fazer o seu estudo. Automaticamente, essa frase aqui da sua citação indireta é a frase que você entendeu, você como autor, você como Carlos entendeu e você fez o tratamento. E aí, embora você tenha usado o Souza, o material do Souza, a sua preocupação, a sua compreensão foi essa. Automaticamente, isso é uma citação indireta, ou seja, aquela citação que você citou o Souza, mas a compreensão desse material aqui, você escreveu de acordo com suas palavras e compreensão, ok? Aí, digamos que uma outra pessoa vai ler o texto do Carlos. O que acontece? O Carlos fez um artigo, publicou, foi um artigo totalmente referenciado das fontes originais e a pessoa foi lá e pegou o artigo do Carlos. O que acontece? Ao citar essa frase aqui, essa frase que você, Carlos, se espelhou no Souza, não vai ser mais do Souza, porque ela teve a contaminação da sua compreensão. Por que eu fiz contaminação? Porque ela deixou, você não pode dizer que é o Souza que está falando isso, porque ela houve uma reinterpretação por parte do Carlos. Então, a pessoa que vai falar sobre esse artigo, vai utilizar da citação, não vai mais usar do Souza. Então, não vai ser a PUD em caso de citação indireta. Não vai colocar Souza, APUD, Carlos. Por quê? Porque essa não é mais a colocação de Souza. O Carlos tirou do Souza. Mas se alguém for utilizar o Carlos, vai usar nessa frase aqui a citação do Carlos. É essa a sua confusão quando você me pergunta se, puxa, se eu for fazer tudo citado, eu vou utilizar, principalmente nas indiretas, eu vou fazer sempre APUD do APUD do APUD do APUD. Não, não vai. Você só faria APUD de citação direta. Claro que algumas pessoas vão falar, mas nem sempre é assim. O meu posicionamento é sim, a PUD só deve ser de citação direta. Por que só deve ser de citação direta? Porque é o único jeito que eu tenho de saber que você não foi contaminado e nenhum autor foi contaminado pelas ideias daquele autor. Ou seja, se essa citação aqui fosse igualzinha, ipsis litteris, assim, você copiou do Souza e colocou citação direta. Tá aqui com recuo, tudo direitinho, tá escrito Souza, tá escrito a página, tudo certinho. Aí sim, aí eu vou ter certeza de que quando eu pegar o material do Carlos e for assinalar Souza, eu realmente estou me referindo a Souza. Eu não estou me referindo ao que o Carlos achou do Souza. Eu estou pegando ipsis litteris e lembre-se, desde que eu não tenha acesso à obra original. Porque se a obra original for uma obra de fácil acesso, aí sim você vai trazer uma má impressão como pesquisador e como aluno. A impressão que dá é que você está com preguiça. E muitos professores ainda ficam olhando de mau agrado no sentido, será que ele não está pegando um monte de material, um material e quase reescrevendo porque está com preguiça de ir nas fontes originais? É isso que você tem que tomar cuidado.
com sua ética de pesquisa acadêmica, certo? Eu espero ter super ajudado e não se esqueça, se você gosta do nosso canal, deixe seu like, seus comentários e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima!